Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal Rural Entrevista, um programa que tem como principal objetivo comentar, abordar, analisar temas relevantes ao agro, ao homem do campo e hoje uma oportunidade excelente para o homem do campo entender um dos pontos mais importantes da agricultura, que é a questão da tecnologia, né? Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Canal Rural o Moisés Queiroz Moreira, que é conselheiro-diretor da Anatel, presidente do GAISP, Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para Problemas de Interferência na faixa 3.625 a 3.700 MHz. A sigla é muito comprida e a gente pode resumir que é o cara para falar sobre essa implantação da tecnologia 5G aqui no Brasil. A gente vai falar muito sobre o leilão, né, que aconteceu em novembro aqui, mas antes, para o nosso telespectador, Moisés, eu queria que você explicasse de uma forma bem simples, né, qual que é a diferença da tecnologia 4G, que a gente está mais acostumado, com a tecnologia 5G que vem por aí. É um prazer recebê-lo aqui no Canal Rural. Obrigado, o prazer é meu, Petri. A tecnologia 5G é uma tecnologia extremamente avançada em relação à última geração do 4G, que utilizava principalmente a faixa de 700 MHz. A tecnologia 5G utiliza várias outras faixas, mas a mais importante delas é a faixa de 3,5 GHz. É uma tecnologia disruptiva, ela tem uma alta taxa de conectividade, de velocidade de conexão e baixíssima latência. E o que é latência? Latência é o tempo que se leva do transmissor ao receptor. E como o 5G tem baixíssima latência, ele favorece serviços como telemedicina, por exemplo, cirurgias à distância, carros autônomos e também no campo, na agropecuária, com grandes avanços em equipamentos, monitoramento, drones, máquinas, enfim, é uma tecnologia que veio para revolucionar a telefonia móvel do mundo. Dizem que ela é 20 vezes mais rápida que a 4G, seria mais ou menos isso? Isso, vou te dar um exemplo. O tempo que você leva para baixar, por exemplo, um filme de 2 horas, é o tempo que você leva para baixar uma foto no teu celular. Isso faz uma grande diferença, né? Por exemplo, se você mandar um e-mail e a pessoa receber depois de 2, 3 segundos, não tem tanto problema, né? Mas se você tiver esse atraso num carro autônomo, vai causar um grande acidente. Sim, é isso? Uma grande diferença, principalmente para as IoTs, que são as internets das coisas. As internet das coisas, isso é utilizado na segurança, é utilizado no transporte, na medicina, como eu já falei, em N outras coisas, ou seja, os avanços que surgirão nas IoTs daqui para frente com a implantação da tecnologia 5G são incalculáveis. Agora, Moisés, você foi engenheiro agrônomo, né? Quer dizer, quem se formou em engenharia... Eu me formei, mas não exerço mais. Sim, mas anos, você conhece também a realidade do campo, teve a oportunidade de conhecer na prática as dificuldades que tem o homem do campo. De que forma essa tecnologia 5G pode ajudá-lo a conseguir rentabilidade maior, eficiência? De que forma, na prática, isso vai ajudá-lo? Então, Petri, muito se espera da tecnologia 5G no campo. O mais importante para o campo agora é a conectividade. Tá? Boa parte das nossas empresas agrícolas, pecuárias, elas trabalham offline. Elas não têm conectividade. E existem estudos que dizem que se nós conseguimos prover 25% de conectividade, nós aumentaremos o valor bruto dessa arrecadação dessas empresas em 6,3%. Então você imagina isso, o quanto significa de avanço. E o leilão brasileiro, é bom que se deixe claro, vocês do campo não terão essa tecnologia 5G, pelo menos imediatamente. Mas vocês terão uma grande possibilidade de aumentar a conectividade, o que importa, que é o mais importante. Porque o leilão brasileiro, Petri, é um modelo de leilão, é um case mundial. Onde ele deixou de ser um leilão arrecadatório e valorizou mais os compromissos de abrangência, ou seja... O que você está dizendo é que
as ofertas que foram feitas, elas serão praticamente todo o volume de volume aportado para investimento. Para investimento, 90%. 10% vai para o Tesouro e 90% estão aqui envolvidos nesse compromisso. Isso significa antenas? Significa mais antenas, fibras, áreas cobertas, cobertura. Por exemplo, nós temos aqui a obrigação de cobrir com 4G a quase 36 mil quilômetros de rodovias federais. Isso para o homem do campo é fundamental. Quantas fazendas, quantas propriedades rurais estão em torno dessas rodovias? Eu cito um exemplo aqui para você, muito comum. Indo para Brasília, quando você sai do estado de São Paulo, chega em Uberlândia, passando Uberaba, Uberlândia, existem grandes gaps de buraco que não tem sinal algum. Então, agora, e quantas fazendas tem ao entorno ali? Quantos produtores rurais estão produzindo ali? E com essa cobertura vai facilitar muito a vida deles também. Quer dizer, para deixar claro então que essas empresas que ganharam essas licitações e que vão investir na tecnologia 5G no Brasil, vão montar uma estrutura e essa estrutura vai também ajudar a aumentar a conectividade no país inteiro do 4G, é isso? Do 4G, do 5G, ou seja, tem obrigações de backhaul, tem obrigações de 4G nas estradas, tem obrigações da própria cobertura da tecnologia 5G, começando agora pelos grandes centros. Mas essa tecnologia, é bom que se deixe claro também, Petri, que o produtor rural, ele precisa de conectividade, mas ele pode usar a tecnologia 5G com um serviço chamado SLP, que é Serviço Limitado Privado. Ele pode ter a rede privativa dele dentro da área rural dele. E existem faixas, não essas que foram leiloadas, mas específicas, que já estão sendo usadas, onde ele pode ter sensores dentro da fazenda, conectando os seus aparelhos, máquinas, drones, e fazer com que, ligado ao computador, fazer com que essa tecnologia desenvolva e muito todo o processo, toda a produtividade dele voltada à tecnologia 5G. Com mais precisão, com mais precisão, distribuição de sementes, com mais economia. Enfim, são N as aplicações que podem ser utilizadas no campo, utilizando conectividade e tecnologia 5G. Mas a tecnologia 5G, ela tem aplicação pública, onde são as operadoras que venceram essas frequências que foram leiloadas, aí você vai usar no seu celular, aonde você for, você vai usar. Agora, se você montar dentro da tua propriedade rural uma rede privativa, quem for lá não vai conectar com o seu celular, mas as suas máquinas, os sensores, todos os seus equipamentos estarão ligados nessa rede, o que facilitará muito a vida do homem do campo. Agora eu imagino que o produtor que está nos acompanhando, Moisés, fica imaginando, tá, mas quando é que eu vou ter isso aqui na minha propriedade? Pensando no Brasil como um país continental, dá para pelo menos dar ele uma previsão de quando ele vai ter acesso a esse tipo de serviço? Tá, a rede privativa, o SLP, que ele pode utilizar a qualquer momento. Tá? Porque ele vai usar isso internamente. Por exemplo, na faixa de 3,5 existe da 3.700 a 3.800 MHz, esse 100 MHz é utilizado indoor, mas aí não pode ser utilizado no campo. Já na faixa de 2.4 existe e outras que estão sendo autorizadas pela Anatel, o homem do campo já pode utilizá-la dentro da sua propriedade rural. Agora, a conectividade no campo, ela já começa agora. As obrigações começam a serem cumpridas. Isso vai levar alguns anos para atingir, por exemplo, todas essas rodovias cobertas. Isso já leva alguns anos. Um outro exemplo que eu estou aqui, dentro do próprio leilão, existe um recurso que foi destinado para conectividade na Amazônia. Então, nós estamos construindo backbones dentro do leito dos rios da Amazônia e são aproximadamente 10 mil quilômetros de infovias que vai interligar toda aquela região, isso melhorando a segurança do nosso país, dando novas possibilidades àquela população ribeirinha para explorar melhor o bioma, o turismo, enfim. São coisas que o Brasil pensou longe. E isso é um trabalho da Anatel, que vem sendo desenvolvido já há alguns anos, e a Anatel priorizou fazer um leilão não arrecadatório, mas sim com compromisso de abrangência para aumentar a conectividade no nosso país. Bom, a gente vai continuar no próximo bloco falando um pouco mais sobre o leilão, que foi considerado um sucesso até acima da expectativa, e também um pouco mais sobre o cronograma dessa implantação do 5G
aqui no Brasil. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Canal Rural Entrevista. Estamos conversando com o diretor, conselheiro, diretor da Anatel, o Moisés Moreira. A gente volta já já. Canal Rural Entrevista está de volta, hoje recebendo aqui nossos estúdios em São Paulo, o conselheiro diretor da Anatel, o Moisés Queiroz Moreira, para falar sobre a nova tecnologia 5G, leilão que aconteceu em novembro do ano passado e superou as expectativas em termos de aporte financeiro, não, Moisés? Sim, Petri. Como eu já disse anteriormente, foi um case mundial, o modelo do nosso leilão. É considerado, se não o maior, um dos maiores leilões do mundo em espectro de frequências leiloadas. Foram leiloadas aí 4 faixas de frequência. A mais importante dela é a faixa de 3,5 GHz. Leiloamos a faixa de 700 MHz, a de 2,3 GHz e as milimétricas, que são as faixas de 26, totalizando aproximadamente 3,71 GHz. Foram 46 bilhões e 700 milhões arrecadados aí nesse leilão e fala-se de um investimento total de 70 bilhões nessa implantação do 5G, sempre deixando claro, né, que o Brasil inteiro não vai ter 5G, mas com certeza a conectividade de 4G vai ser absurda no país inteiro, então áreas, inclusive a própria Amazônia, né, como disse o Moisés, terá acesso a essa tecnologia. O Fábio Faria, depois desse leilão, disse que todas as capitais teriam já 5G a partir de julho deste ano. Nós estamos em abril, quer dizer, faltam aí 3 meses. Será possível acertar esse cronograma, hein, Moisés? Isso é uma obrigação, é uma cláusula editalícia que determina que as operadoras dos blocos nacionais, que são a TIM, a Telefônica, a Vivo e a Claro, elas devem colocar uma ERB para cada 100 mil habitantes em todas as capitais e Distrito Federal, no nosso país, até 30 de junho, tá? Funcionando até 31 de julho desse ano. Existem algumas dificuldades para que ela possa implantar, que estão sendo executadas, essa limpeza da faixa de 3,5 para que não haja interferência, por exemplo, nas TVs parabólicas, que hoje operam na banda C e passarão a operar na banda KU. Esse é um tema muito importante, porque muitos produtores, até pela falta de conectividade, né, precisam recorrer às TVs parabólicas, né, às antenas parabólicas, para ter acesso aos sinais de TV e até de rádio, né? Como é que vai ser essa transferência de frequência para que as parabólicas não sejam prejudicadas? Todas as famílias que estão inscritas no cadastro único e possuem parabólica, nós estimamos hoje que existam mais de 10 milhões de famílias no cadastro único, elas receberão esse kit e serão instalados gratuitamente para essas famílias pela EAF. O que é o kit? É a antena e o receptor do sinal satelital. E a posição satelital que foi escolhida pelo GAISP é a posição 70 graus oeste. E todos vão ter que trocar obrigatoriamente a antena? Aqueles que não são carentes, que não estão inscritos no cadastro único, vão ter que pagar esse kit, vão ter que comprar esse kit e colocar, porque o sinal vai deixar de existir nessas localidades, primeiro capitais e assim sucessivamente. O que ocorre? Agora, no primeiro momento, em maio, já vai começar um processo de comunicação, informando quais localidades terão que ser trocados, porque se vocês não trocarem e implantarem a antena de 5G, as estações de 5G, ela vai interferir no sinal da sua parabólica na banda C. E qual é a vantagem também de migrar para a banda KU? São antenas bem menores, antenas de 60 centímetros, bem mais leves, fáceis de serem instaladas e com muito melhor sinal de áudio e vídeo. Isso, e com uma quantidade maior também de programação. Então, isso vai ser feito com muita calma, né? Quer dizer, os processos não serão atropelados com a implantação do 5G, passando por cima de quem precisa ainda trocar a parabólica. Existe também um cronograma que deve ser respeitado. Existe um cronograma. As empresas aportaram recurso, as proponentes vencedoras dos lotes nacionais, que eu falei, TIM, Vivo e Claro, aportaram recursos na EAF, que é uma empresa
privada, mas operando recursos públicos, que já foi um modelo que foi feito lá atrás, o leilão de 700 e foi um sucesso. Eles têm um prazo para ir desocupando. Só para esse serviço de migração da banda C para a banda KU, existe aproximadamente 3 bilhões de reais destinados. E isso vai ser feito concomitantemente agora em todas as capitais, para que possa ser implantado por essas 3 grandes teles, uma ERB para cada 100 mil habitantes. Como é que o Brasil está em relação a essa questão da tecnologia 5G? Eu sei que é o primeiro país da América Latina, né, a implantar o 5G ou começar a implantar. Em relação aos outros países desenvolvidos do mundo aí, o Brasil ainda está muito atrás? Não está muito atrás. Muito se falou que nós estamos atrasados no processo do leilão, mas não, a Anatel já vem trabalhando nisso há vários anos. É um leilão complexo, porque muitas faixas tiveram que ser desocupadas. Você pode observar agora, para que seja implantado, a gente tem que fazer desocupação ainda da faixa de 3,5 GHz e construir um leilão não arrecadatório, que é comprometido com compromissos de abrangência, que vai dar ao Brasil um salto, um patamar muito grande em conectividade. Itália e outros países não fizeram o leilão com compromisso de abrangência, sim arrecadatório. E o Brasil, como já tinha essa carência de conectividade, ele vai dar um salto grande. O Brasil, nos próximos 3, 4 anos, vai estar num patamar igual ou melhor que muitos desses países, pode ter certeza. O senhor disse que as 3 empresas mais conhecidas, né, a Vivo, a TIM e a Claro, foram aquelas que adquiriram a frequência mais importante, que é 3,5 GHz, e vão poder trabalhar juntas nessa faixa. Eu pergunto, elas terão exclusividade em áreas específicas ou essa exclusividade não existe? Não, elas têm obrigações editalícias e uma dessas obrigações é que elas implantem uma antena de 5G para cada 100 mil habitantes nas capitais. É importante dizer também, Petri, que a faixa mais importante do 5G, que é a faixa de 3,5 GHz, nós tivemos 3 blocos nacionais, onde essas 3 empresas ganharam, e fizemos mais 5 blocos regionais. Tá? Norte, Nordeste, Sul, ganhou a Sercontel, Copel no Sul, BrisaNet no Norte, no Nordeste. Enfim, isso vai dar uma maior competição. Eu fiz essa pergunta exatamente em função disso. Vai ser muito importante para o país. Porque se você tiver 1, 2 ou 3 operadoras numa mesma região, o produtor vai ter a opção de escolher uma ou outra. Isso aumenta a competitividade, né? Sim, e as pequenos provedores, os PPPs, eles, sem dúvida alguma, eles têm dado ao nosso país uma maior capilaridade em conectividade. Eles têm levado fibra ótica a localidades onde não tem interesse dessas grandes teles. Eles têm agora com o leilão, eles vão colocar o 5G em cidades menores. Enfim, ganha com isso o usuário, sem dúvida alguma. Bom, o agronegócio é responsável por mais de 25% do PIB brasileiro. O senhor fez uma estimativa aí em relação ao quanto vai aumentar em termos de produtividade com esse acesso a tecnologias mais avançadas? O senhor disse 6%, é isso? Para cada 25% de conectividade, você aumenta 6,3% aproximadamente no valor bruto da produção da arrecadação dessas empresas agrícolas ou pecuárias, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E lembrando também que de 5 milhões de empresas rurais do nosso país, aproximadamente 3,64 milhões dessas empresas trabalham offline. Elas não têm conectividade. Quer dizer, hoje qual é o mapa da não conectividade do Brasil em relação à internet hoje? Hoje você sabe que o nosso Brasil tem dimensões continentais. Sim. Né? Mas o Brasil hoje é muito bem servido de fibras, enfim. Mas nos leilões anteriores não tinha esse compromisso de abrangência. Então ficaram lacunas, buracos. Você pode ver que você sai às vezes de uma grande cidade, pega uma estrada, já começa a falhar o sinal. Isso é muito melhor, a cobertura é muito melhor nos estados do Sul, Sudeste. Mas quando você vai para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, já tem grandes lacunas que agora nós esperamos que sejam cobertas
com essas obrigações editalícias. Perfeito. Vou aproveitar esse minutinho final, Moisés, para que você possa se dirigir ao produtor de uma forma direta, né? Para falar um pouco sobre, resumir esse assunto que a gente tem, porque eu imagino que ele deve estar bastante otimista, né, em relação ao futuro, né? Se realmente tudo isso que a gente conversou no campo teórico vai se transformar na prática e em quanto tempo. Então eu queria que você se dirigisse diretamente ao nosso produtor de todo o país. Bom, eu tenho uma origem rural, porque eu fui criado no interior, a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei muito tempo da minha vida com pecuária leiteira. Eu sempre costumo dizer ao produtor rural, ao homem do campo, que ele deve evoluir, ele deve procurar tecnologias. Se ele não tem esse conhecimento, ele deve procurar o técnico que possa aportar esse conhecimento na propriedade rural dele, que possa desenvolver isso com ele. E hoje, com essas tecnologias que estão existindo, que estão surgindo, quem não se tecnificar ficará para trás. E isso vai aumentar e muito a produtividade e sem essa tecnologia ele vai perder recurso e vai perder mercado. Moisés, obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-lo recebido nos estúdios do Canal Rural. Prazer foi meu, Petri. Agradeço a participação aqui, o convite. Conte comigo sempre. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Conversamos, portanto, com o Moisés Queiroz Moreira, que é conselheiro diretor da Anatel, falando sobre esse assunto muito importante para o produtor de todo o país. Canal Rural Entrevista fica por aqui. Obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.